Oi gente, tudo bem? Hoje eu não vim trazer estudo, hoje eu vim trazer uma mensagem do Senhor e eu oro para que esse vídeo chegue às pessoas certas. Não é de agora que Deus tá falando essa mesma mensagem há muito tempo, só que eu não estava atenta a ela, mas agora eu vim trazer ela para vocês. E Deus falou comigo através de Malaquias 3. Eu vou ler a passagem para vocês e depois eu vou explicar o que Deus ele vai fazer nesses tempos de agora. Eis que vi o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele vai se sentar como fundidor e purificador da prata e purificará os filhos de Levi e os refinará, como ouro e como prata. Então, ao Senhor trarão ofertas em justiça. A oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos tempos antigos e como nos primeiros anos. Me chegarei a vós para o juízo e serei um testemunho veloz contra os feiticeiros, adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam a viúva, o órfão, os que pervertem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Quando ele diz, eis que vi o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim. O Senhor, ele tá mandando várias pessoas para preparar o coração das pessoas para a chegada de Jesus. Nesse tempo. Nesse contexto aqui, ele está falando sobre João Batista. Mas essa palavra se aplica para os dias de hoje. Agora, Deus está falando que ele está mandando seus mensageiros avisarem e alertarem ao povo a respeito da sua vinda. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Deus está falando que ele será como o fogo do ourives. Ou seja, como que o ourives ele faz a prata e o ouro? Ele deixa dentro da fornalha no ponto mais quente, como o sabão do lavandeiro. Ele vai limpar. Deus está falando que ele vai começar a purificar o povo. E essa purificação será através do juízo. E aqui está um ponto muito interessante. Deus está falando que ele vai purificar os filhos de Levi. Quem são os filhos de Levi? É a liderança das igrejas, é a liderança das pessoas que levam o seu nome. As lideranças estão corrompidas. O fogo, ele é usado para purificar impurezas. Então Deus vai começar a remover o pecado dos púlpitos e moldar o caráter das pessoas que estão ali. Porque muitos estão exercendo o ministério de forma interesseira, para benefício próprio. Nesse tempo, aqui, dessa passagem, os sacerdotes, eles muitas vezes aceitavam animais cegos, animais defeituosos para os sacrifícios a Deus. Ou seja, eles estavam fazendo as coisas de qualquer maneira, sem honrar a Deus, sem nenhum tipo de reverência a ele. Nessa parte aqui, Deus me pegou porque essa questão ali de o ministério exercendo o ministério para o benefício próprio. Ou seja, eu, nesses tempos agora, eu tava pensando muito a respeito do meu futuro, da minha carreira. Isso é consideravelmente normal para uma menina que é jovem, que quer um bom futuro. Só que eu não estava mais confiando em Deus. E eu estava pensando nas coisas que eu estava fazendo para crescer no futuro, para eu ter um bom futuro. E isso que eu estou fazendo aqui não condiz comigo, não é sobre mim, é sobre as pessoas que estão ouvindo esse vídeo, tá aqui para ouvir a palavra de Deus. Então, é para isso que eu estou aqui. Quando eu comecei esse ministério aqui, mesmo que ele ainda seja pequeno, Deus falou para mim, você não vai fazer nada por lucro, nada. E ele me corrigiu nesse ponto, porque quem cuida da minha vida é ele. O ministério é para as pessoas, o ministério é para refletir a imagem de Cristo. Então eu até peço perdão aqui para você por eu ter cometido isso dentro do meu coração. Mas da mesma forma que Deus está me purificando, ele está avisando que ele vai purificar o povo. Só que ele quer que seja um arrependimento rápido, um coração humilde que se arrepende rápido. Porque se você persistir nisso, de fazer as coisas por interesse, de permanecer no altar do Senhor sem nenhuma reverência, Deus entrará com juízo. Então Deus, ele quer restaurar a adoração sincera, a adoração verdadeira a ele. O trabalho, que é uma adoração, ser restaurado como no início. As pessoas se contaminaram com o pecado e estão em cima dos púlpitos. As pessoas estão fazendo as coisas por aparência, mostrar as coisas para os outros e não por causa de Deus. Deus, ele entrará em juízo porque muitas pessoas provavelmente não vão se arrepender rápido. Elas vão persistir no mesmo erro. Mas toda a purificação de Deus, ela tem um propósito, restauração. O problema não é como a oferta ou o trabalho está sendo feito, é com que coração ele está sendo feito. Quer trazer a obediência para que aquilo que nós estamos fazendo para Deus seja uma coisa agradável. Ela nasce de um coração transformado por ele. Então comece a avaliar como você está fazendo as coisas. Se você não sabe, se você tem algum tipo de contaminação no seu coração, peça para o Espírito Santo em oração te mostrar, para que você venha se arrepender e deixar ele trabalhar em você o quanto antes. Não persista em permanecer da mesma forma, porque quem leva o nome de Cristo tem muita responsabilidade perante ele, que você é responsável por pessoas. E às vezes saindo das fraldas agora no mundo espiritual, e você é a única luz que eles têm. Se você permanecer no erro, Deus, ele vai tratar com você. Não passa a mão na cabeça dos seus filhos. Ele trata porque ele ama, então ele quer restauração. Chegarei a vós para o juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros,
contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista e seu salário, a viúva e o órfão, e os que pervertem o direito do estrangeiro e não me temem. Os feiticeiros, aqueles que buscam poder espiritual ao invés de confiar em Deus. Os adúlteros que quebram a fidelidade do casamento. Os mentirosos ou aqueles que fazem juramentos enganosos. Aqueles que exploram as pessoas ou retêm o pagamento devido a elas. E aqueles que se aproveitam dos vulneráveis e não me temem. Ou seja, essas pessoas acham que elas não devem nenhuma satisfação a Deus ou que Deus não vê o que elas estão fazendo. Deus vê e ele vai entrar em juízo, porque diz ali, o Senhor dos exércitos, aquele que é soberano sobre todas as coisas e que é justo. Deus vai começar a purificar o seu povo. Se arrependa antes que ele chegue. Deus é justo e ele se importa tanto com a fidelidade espiritual quanto como tratamos os outros. Então vigie a forma como você está andando nesse momento. Peça ao Espírito Santo que te conduza a ter um coração purificado antes que as coisas piorem. Essa é a mensagem do Senhor.